desoneração, saidão de presos, posse e porte de drogas, hidrogênio verde, taxação de blusinhas. O Senado Especial traz algumas das mais importantes aprovações e discussões do Senado no primeiro semestre deste ano. Os projetos de auxílio ao Rio Grande do Sul por causa das enchentes estão em um outro especial dedicado apenas ao assunto. Produtos importados com valor abaixo de $50 vão ter imposto de 20%, a chamada taxação das blusinhas. Já sancionada pelo presidente Lula, foi aprovada pelos senadores e depois também pelos deputados. O projeto conhecido como taxação das blusinhas foi à votação sem o trecho sobre o imposto de importação. O texto original cria o programa Mover, que prevê incentivos para a produção de carros menos poluentes. Na Câmara dos Deputados, foi incluído o trecho que taxa em 20% produtos importados com valor menor que $50. O relator no Senado, Rodrigo Cunha, retirou essa parte do projeto, alegando ser um assunto estranho ao tema. E eu sempre fiquei aberto para ouvir, inclusive, os argumentos de quem tinha alguma sugestão para fazer. E na reunião de líderes, infelizmente, ontem não foi possível um acordo. Informei que o relatório não seria retirado a parte que diz respeito àquilo que não tem relação ao tema. Eu sei que para quem compra é uma vantagem. Mas a gente precisa entender que essa vantagem pode significar o desemprego na sua família. Essa vantagem pode significar o emprego sendo gerado fora do Brasil e a exportação de vagas de emprego. O governo apresentou destaque de votação para manter a taxação das blusinhas. É preciso saber dos colegas se nós queremos transformar o Brasil, me permita, num território livre, sem nenhuma regra, que vai ser invadido por plataformas de fora, ou se nós queremos defender a indústria nacional e o comércio local. Por isso a orientação é a favor desse destaque. É se utilizar uma matéria para se pegar uma carona num assunto que certamente é importante para o conjunto da indústria brasileira, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, para o conjunto dos consumidores brasileiros, mas que deveria ser tratado de uma forma altiva, transparente e aberta pelo governo federal. Depois de muita discussão, os senadores aprovaram o projeto com o novo imposto. E o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. Foram 52 votos favoráveis e 9 votos contrários. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. A maioria dos parlamentares votou favorável à proposta de emenda à Constituição, que torna crime a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Foram 52 votos favoráveis e 9 contrários. No nosso parecer, encaminhamos favorável à PEC, contrária à descriminalização das drogas, por entender que é um tema que a sociedade brasileira não quer, o Estado brasileiro não está preparado, as casas de saúde mental, de tratamento de dependência, de reabilitação, elas não estão prontas, senhor presidente. Mas o texto não foi aprovado por unanimidade. É um momento em que essa casa retoma o seu lugar enquanto legislativo e repudia com essa atitude, a minha palavra é essa, repúdio mesmo, a invasão da Suprema Corte do Brasil às atribuições dessa casa. Nós estamos questionando, ao mesmo tempo, a justiça, mas dando a servidores públicos do judiciário ou da polícia o poder discricionário para definir quem é dependente químico e quem é traficante. E essa discricionariedade é a base de toda ou da maior parte da corrupção que a gente tem em todos os países. Quanto maior a discricionariedade ou o poder contido na mão de um servidor, maior
maior a possibilidade da gente ver atos de corrupção e de injustiça. Se você amputar essa possibilidade discricionária, você retira também do policial, da polícia que deveria reprimir o ilícito, a condição de fazer o seu trabalho de forma digna, de forma consciente. Existem excessos? Existem. Existem problemas? Existem. E a lei está aí justamente para punir os excessos, para punir aqueles que ultrapassam os limites da lei. Mas nós não podemos imaginar que, legalizando essa situação, nós vamos permitir à sociedade que, de repente, a sociedade se torne melhor, mais saudável. Aqui fala em separar usuário de traficante, mas na prática não faz isso, porque admite pena para quem é usuário ou dependente, pena alternativa, obrigatoriedade de tratamento. Isso já é a punição. Essas pessoas deixam de ser réis primárias para serem pessoas com antecedentes criminais. A proposta coloca na Constituição Federal o que está previsto na Lei de Drogas. O texto diferencia o usuário de traficante, mas não define a quantidade mínima de entorpecentes para categorização. No entanto, usuários recebem penas alternativas à prisão, como prestação de serviços à comunidade e tratamento para dependência química. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi o primeiro a assinar a proposta. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passou por 5 sessões de discussão em plenário antes da votação em primeiro turno. Deveria passar por mais 3 sessões de discussão antes da votação em segundo turno. Mas, devido ao placar, os parlamentares foram direto para a votação em segundo turno. A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso, ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese, portanto, essa segurança aqui externada por Vossa Excelência, especialmente a senadora Zenaide, serve a todo o plenário, serve a toda a sociedade. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar, ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido. E o Senado aprovou o marco legal do hidrogênio de baixo carbono com alterações no texto original. Por isso, o projeto voltou para a Câmara dos Deputados, onde as mudanças feitas pelos senadores foram confirmadas. O plenário do Senado finalizou a votação da Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. O texto cria incentivos fiscais e financeiros para a produção do combustível. Para estimular a transição energética, o programa REHIDRO deve suspender a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre a compra de produtos e de matérias-primas. A medida será válida por 5 anos. Será incentivada a produção de hidrogênio principalmente obtido a partir de fontes renováveis, como solar, eólica, hidráulica, biomassa, etanol ou biogás. Há diversos itinerários para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Diversos e muito já conhecidos hoje. Você pode fazer do gás natural que estão queimando no Rio de Janeiro, você pode fazer o hidrogênio de baixo teor de carbono. Etanol, que já é um combustível presente no Sudeste brasileiro, em Pernambuco, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, creio que em Rondônia, no Paraná, o etanol pode ser um dos itinerários para a produção de hidrogênio de baixo teor de carbono, que é o que terá incentivo com essa política regulada por esse projeto que nós estamos votando os seus destaques hoje. Também será concedido crédito fiscal da CSLL sobre a compra e venda de hidrogênio de baixa emissão e seus derivados produzidos no país.
O crédito será concedido em até 60 dias da emissão da nota fiscal e poderá ser usado para pagar qualquer tributo federal. As empresas poderão se habilitar em até 5 anos para ter o benefício. Empresas instaladas em zonas de processamento de exportação também poderão aderir, sem abrir mão dos benefícios fiscais que já têm. Poderão participar do programa empresas que atuem também no transporte, distribuição, armazenamento ou comercialização do produto, e ainda as que produzirem biogás e energia elétrica a partir de fonte renovável para a produção de hidrogênio. Para entrar no REHIDRO, a empresa terá que cumprir requisitos, como investimento mínimo em pesquisa, desenvolvimento e inovação e percentual de bens e serviços nacionais na produção. Carga horária maior na formação geral básica. O projeto de reforma do ensino médio foi aprovado pelo Senado, mas algumas mudanças não foram confirmadas na Câmara dos Deputados, como a obrigatoriedade do ensino do espanhol. Veja como foi a votação no Senado. Cerca de 7.600.000 estudantes matriculados no ensino médio podem ser impactados pelo projeto aprovado no Senado, que institui um novo modelo para o ensino médio no país. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que já havia sido alterada em 2017. Ele amplia a carga horária da formação geral básica, as disciplinas obrigatórias, mas mais do que isso, os itinerários formativos passam a ter uma orientação que deve ser definida pelo Conselho Nacional de Educação, ouvidos estados, ouvidos conselhos específicos, e essa formação geral básica ela vai complementar, fortalecer a formação geral básica, permitindo uma grande demanda apresentada pelos estudantes, que é a flexibilidade. Pelo projeto, a carga mínima total de formação geral básica, que era de 1.800 horas, vai para 2.400. O acréscimo será gradativo, a partir de 2025. Em 2029, a nova carga horária já deve ser aplicada. A carga horária das disciplinas obrigatórias também foi ampliada de 60% para 70%. Já os itinerários formativos, que são um conjunto de atividades educativas, a escolha dos estudantes de acordo com os interesses de cada um, foi diminuída de 40% para 30%. A língua espanhola foi incluída no componente curricular, mas com possibilidade de que outras línguas sejam adicionalmente ofertadas, de acordo com a necessidade local. Os estados devem manter pelo menos uma escola de ensino médio regular à noite em cada município, quando houver demanda comprovada. Excepcionalmente, o ensino médio pode ser ofertado à distância, em casos de emergência temporária reconhecida pelas autoridades, como a pandemia da Covid ou desastre no Rio Grande do Sul. O projeto foi encaminhado em 2023 pela Presidência da República à Câmara dos Deputados. Lá, recebeu cerca de 100 emendas antes de ser enviado ao Senado. Aqui no plenário do Senado, a votação foi simbólica e aconteceu no mesmo dia em que o parecer da relatora foi aprovado na Comissão de Educação. A gente precisa dar uma segurança para quem já está no sistema, quem já está cursando o ensino médio. Muda para quem está no primeiro ano, muda para quem está no segundo. Então, o texto faz uma gradação nesse processo de implementação, inclusive no caso das 2.400 e os cursos de formação profissional com maior duração, a partir de 2029. Então, dá um tempo para os sistemas se organizarem. E o Senado aprovou a recriação do DPVAT, que agora passa a se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. O objetivo é garantir indenizações por danos pessoais em acidentes de trânsito. A lei já está em vigor. O seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito passa a ser SPVAT. O valor arrecadado irá para um fundo gerido pela Caixa Econômica, que deve garantir a vítimas de acidentes de trânsito indenização por morte e por invalidez permanente, total ou parcial. O seguro também inclui o reembolso de despesas com assistência médica e suplementar, como fisioterapia, medicamentos e equipamentos ortopédicos que não estiverem disponíveis pelo SUS, além de serviços funerários e reabilitação profissional de vítimas que ficarem parcialmente inválidas. Certamente o governo quer fazer superávit
Certamente o governo quer suportar despesas excessivas, quer fazer o controle dos seus gastos novamente, sem levar em consideração a anulação de despesas e melhoria da eficiência dos gastos públicos, porque mesmo que nós tenhamos as boas intenções que são embaladas nesse projeto, nós temos que levar em consideração a vida pregressa desse imposto. E algumas CPIs foram aqui instaladas e mostraram uma teia de corrupção envolvendo essa ação que, infelizmente, volta agora pela ação do governo federal. Eu sei que é fácil falar que por ser compulsório é imposto, mas isso aqui não é imposto. Todo mundo que mora num prédio tem que pagar seu condomínio. Ou seja, é compulsório porque é uma obrigação, mas não é imposto. Assim como no caso do DPVAT, para mim é um seguro solidário, entre 50 e 60 reais por ano, para que as pessoas que sejam atropeladas ou sofram um acidente por alguém que, por não ter poder aquisitivo mais alto, não faz um seguro próprio, porque todo mundo que está aqui provavelmente tem seguro próprio e seguro contra terceiro. A nós, o DPVAT não perturba. E, por favor, não é 50, 60 reais que vai perturbar. A proposta também permite ao governo alterar o arcabouço fiscal e antecipar gastos de 15,7 bilhões de reais. Parte dessa verba será usada para pagar emendas parlamentares. Em menos de um ano, estão mudando já o arcabouço fiscal. Não foi por falta de aviso. Avisamos. E isso vai acontecer recorrentemente. É uma sinalização horrível para fora do Brasil. É uma sinalização horrível para dentro do Brasil. Isso cria uma insegurança, um descompromisso com metas fiscais, com equilíbrio fiscal. Esse é um assunto que é um jabuti dentro de um projeto de DPVAT. Na votação do orçamento deste ano, o Congresso cortou 20 bilhões de reais. É necessário essa antecipação do bimestre para dar a margem de 15 bi para que o povo brasileiro possa ter auxílio gás. Eu não acredito que a oposição vai ser contra o auxílio gás dos brasileiros. É necessária essa antecipação para pagar universidades. Eu sei que a oposição queria fechar universidades no passado. Lembram? Eles diziam que era barbude, essas coisas. Mas não é justo para com os brasileiros universidades serem fechadas. O Senado aprovou a criação do novo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Os senadores concordaram em votar o mesmo texto aprovado pela Câmara dos Deputados. E a lei foi sancionada em maio. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos foi criado na pandemia de Covid-19 para ajudar as empresas impactadas na época. O governo determinou por medida provisória o fim gradual dos benefícios a partir de abril deste ano, mas depois de uma forte reação, enviou ao Congresso o projeto de lei criando o novo PERSE, uma prorrogação do programa com algumas modificações. O projeto aprovado pelo Senado reduz de 44 para 30 os setores beneficiados, como hotéis, bares, restaurantes e empresas de produção cultural, e fixa o teto de 15 bilhões para os incentivos fiscais de abril de 2024 a dezembro de 2026. E havia de início, quando a matéria veio à baila, uma contrariedade do governo federal, na medida em que entendia que o PERSE foi criado para uma situação absolutamente atípica e emergencial, que foi o advento da Covid. E, portanto, cessado esse advento, se entendeu que deveria voltar ao normal. Mas a vida democrática é isso. A Fazenda e outros setores do governo sentaram com o setor empresarial responsável e, como tudo na democracia, não foi nem aqui nem ali, foi no meio do caminho o consenso ou o acordo possível. Essa negociação que ocorreu aqui, importante, nós temos que elogiar o trabalho do Congresso Nacional e do setor que é organizado, buscou o governo, fez a interlocução junto com os parlamentares e chegamos a esse término aqui, que certamente não é o ideal, mas é o possível nesse momento. Parabenizar a todos aqueles guerreiros e guerreiras do setor de eventos, todos aqueles que contribuíram, e aqui essa casa
foi sempre parceira, senhor presidente, e Vossa Excelência foi sempre extremamente atuante e aqui se faça justiça no que diz respeito à defesa desse setor no programa que é o PES. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que restringe o direito à saída temporária para presos condenados. As mudanças feitas pelos senadores foram confirmadas na Câmara dos Deputados. O presidente Lula vetou o trecho que proibia a saída temporária para a visita à família. Os senadores aprovaram mudanças na lei que restringe a saída temporária para presos condenados. Só terão direito ao benefício presos inscritos em cursos profissionalizantes ou nos ensinos médio e superior. Hoje, o benefício vale para condenados que cumprem pena em regime semiaberto e têm bom comportamento. Eles podem sair até 5 vezes ao ano para visitar a família, estudar ou participar de atividades de ressocialização. Nós tivemos no relatório a sensibilidade de colocar o nome nesta lei de Lei Sargento PM Dias, em alusão exatamente ao policial militar assassinado covardemente com um tiro a queima-roupa na sua cabeça em Belo Horizonte, estado de Vossa Excelência, presidente Pacheco, por alguém que estava foragido da justiça exatamente por não ter retornado após a saidinha de Natal do ano passado. A proposta aprovada trata ainda de temas como a progressão de regime. Terá direito ao benefício o preso que tiver bom comportamento, comprovado pelo diretor do presídio e por resultados de exame criminológico. O teste deve avaliar, por exemplo, se ele é capaz de se ajustar ao novo regime com disciplina, responsabilidade e baixa periculosidade. Porque hoje, para alguém ter o direito à progressão de regime ou livramento condicional, um dos requisitos, senador Renan Calheiros, é o simples bom comportamento, que via de regra é atendido pelos marginais da mais alta periculosidade. E o exame criminológico é uma junta médica em que exatamente um conjunto de médicos, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais vão, com base em todos os elementos que dispõem, determinar de uma forma técnica a capacidade dessa pessoa ter direito a uma progressão de regime, a um livramento condicional, ou seja, ao convívio em sociedade sem que ele reincida em crimes. E olha só, uma CPI do Senado investigou crimes da empresa Braskem na exploração de sal-gema no subsolo de Maceió. O relatório final pediu indiciamentos de empresas e de dirigentes. O relatório aprovado sugere 14 indiciamentos, entre eles o da empresa Braskem, pelos crimes de lavra ambiciosa de sal-gema, falsificação ideológica dos relatórios encaminhados às agências reguladoras e omissão na adoção em tempo hábil de medidas de prevenção e correção. 8 funcionários da empresa também estão na lista de indiciamentos por crime de exploração mineral em desacordo com a lei e também por crimes ambientais. Foi sugerido ainda o indiciamento de outras 2 empresas e 3 engenheiros. Os senadores concluíram também que o Estado cometeu omissão em seu dever de monitoramento da atividade mineradora e sugeriram mais investigação para apurar as responsabilidades de agentes públicos e autoridades, entre eles os ex-ministros de Minas e Energia desde 2018, Moreira Franco, Bento Albuquerque e Adolfo Saxida. A gente espera que não só a empresa, mas também os agentes públicos que a gente suspeita que tenham cometido o crime da prevaricação, que não cumpriram a sua responsabilidade ou a responsabilidade na sua inteireza, também seja investigado e se apure se tem ou não responsabilidade com o fato que deu causa à saída de 60 mil pessoas de suas casas. O relator fez ainda um paralelo da situação de Maceió com as tragédias de Brumadinho e Mariana e apontou recomendações para que essas tragédias não se repitam mais. Entre as medidas legislativas propostas estão 3 projetos de lei e um projeto de lei complementar para garantir ao Estado o poder de regular a atividade de mineração. O relatório aprovado prevê a criação de um modelo de regulação baseado em riscos, com auditoria externa e fiscalização redobrada em caso de empreendimentos de alto impacto socioambiental.
reestruturação e provisionamento das agências, como a Agência Nacional de Mineração, o Serviço Geológico do Brasil e o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. Verticalização e uniformização das regras ambientais para o licenciamento das atividades minerárias pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, para evitar a distribuição horizontal de responsabilidades. Os senadores querem que o Ministério Público revise acordos feitos pela Braskem com órgãos federais e estaduais para garantir, entre outras coisas, a realocação de moradores de áreas monitoradas e querem mudar os critérios de indenização por danos morais. A CPI não está aqui querendo destruir uma empresa ou acabar com uma empresa, mas sim que as pessoas que foram prejudicadas elas sejam indenizadas no devido respeito que elas têm. O povo de Maceió é que eles não estão sozinhos, então o Senado Federal é um instrumento de atuação. Todos recordam que em 2019 o Senado foi um protagonista ao identificar aqui, com mais de 10 horas de uma reunião, de uma audiência pública, em que o que estava acontecendo em Maceió não era o problema de um bairro isolado, mas sim de uma região, não era só o bairro Pinheiro, foram 5 outros bairros envolvidos e naquele momento o maior especialista em geologia do Brasil disse aqui ao vivo de que o que estava acontecendo em Maceió era uma catástrofe que poderia evitar um dano maior às pessoas e que as pessoas, infelizmente, estavam correndo risco de vida. Então, daquele momento para cá, passou a se ter o caso Braskem. Essas pessoas precisam ser agora investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelos órgãos que têm esse papel. É um inquérito, a gente faz um papel de polícia política, né? De polícia de proteção ao interesse público. Agora é preciso que os órgãos de investigação que têm esse poder efetivo e que têm os meios efetivos para fazer isso continue esse trabalho. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.